Fala galera, beleza? Ó, vou provar aqui, ó, que os reis do bafo nunca erram. E lembrando, galera, isso daqui é card, tá? Ó, é card, ó. Ó, card, tá? Lembrando que card é mais difícil do que figurinha. Ó, 5, facinho. 10. Aqui já tem 20. 20. 30. 40. E aí, galera, o que vocês acharam? Vocês acham que eu sou melhor que essas pessoas aí que ficam postando vídeo falando que é rei? Vocês acham que eu sou melhor? O que vocês acham? Se vocês acharam que eu fui melhor, deixa o like, se inscreve no canal e deixa nos comentários também. Obrigado aí pela atenção, beijo grande, abraço, tchau.